Nós terminamos uma série sobre ore, a oração modelo do Senhor, quando o Senhor ensina os seus discípulos como eles deveriam orar. Naquela oração, tanto ensinamento profundo nós vimos aqui, quantas coisas interessantes, o novo apareceu através da oração modelo do Senhor. A gente aprendeu o que significa um pai verdadeiro que ama, que é capaz de dar tudo de mais precioso pelo seu filho. A gente começa a aprender aqui sobre o reino de Deus. É diferente da democracia. Quando a gente fala desse reino teocrático, esse reino de um Deus que é soberano, tem tudo em suas mãos, conhece o seu domínio, né? Ele tem toda a terra e tudo que nela há em suas mãos. Olha que tremendo ensinamento é esse. E aí a gente vai para as coisas mais difíceis, que seja feita a tua vontade aqui na terra. Isso aí, quando a gente pede isso, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu sou um instrumento da transformação que tu queres fazer nessa sociedade. E aí nós vamos embora. Tem pecados que vão aparecendo na oração, o que significa o pecado e como ele se manifesta na nossa vida. Ajuda-nos a perdoar. E aí quando a gente fala isso muda o nosso caráter, os nossos sentimentos que a gente desenvolve às vezes pelas pessoas. E porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Então a gente começa exaltando Deus, adorando o Senhor na sua majestade e termina mostrando que a glória dele é para sempre, sempre, sempre. O reino dele é sempre eterno. Amém? Isso aqui é fantástico demais. Hoje, quando você começa a perceber esse Deus na sua oração, no seu dia a dia, as coisas começam a aparecer dentro de você. Quanto mais perto da luz eu vou chegando, mais eu vou expondo o meu interior. Mais fica claro que a luz é luz. E que eu ainda tenho. No outro dia eu estava nervoso, pastor, para pregar aqui na frente. Aí esfregava minhas mãos, de repente eu vi que eu tinha lavado minhas mãos, mas saíam as poeirinhas ali e ficaram. Aí eu dei uma disfarçada aqui, vocês nem viram. Mas aí o nervosismo me fez de novo. E eu fui, mais sujeira nas mãos. A minha vida é assim. Conforme eu vou chegando perto do Senhor, eu vou vendo coisas que estão acontecendo dentro de mim. E dentro de mim, não é fora. Nós hoje vamos ver aqui um tema interessante, um amargo gosto da amargura. Eu quero tratar hoje aqui, e refletir um pouquinho, sobre a nossa alma. Coisas que acontecem para a gente não percebe. E que vão fazendo guarida no solo do nosso coração. Olha, eu não sou jardineiro. Mas uma vez, eu fui trabalhar no jardim da igreja, que eu pastoreava, lá em São José dos Campos. A gente tinha um jardim muito bonito, mas ele estava repleto de ervas daninhas. E aquele negócio num gramado fica feio. E aí teve um irmão lá que teve a boa ideia de falar: vamos, pastor, arrancar aqueles negócios? Eu falei: vamos. Irmãos, que trabalho duro arrancar a erva daninha daquele gramado. Porque você tem que não apenas cortá-la com a maquininha, você tem que arrancar aquilo, puxar aquilo. E esse negócio é doloroso demais. Eu saí de lá naquele dia com os braços, não estava acostumado, mas os braços doloridos, de tentar arrancar aquele negócio. E você tem que cavar, e nós não tínhamos todos os apetrechos da jardinagem, então a gente puxava aquele negócio. Falei: não dá. Eu fiz, eu acho que uns 10% ali do gramado, e por isso que muita gente deixa o negócio assim, deixa o gramado, deixa a erva lá. E muitas dessas ervas, elas são rasteiras, não dá nem para você, deixa aí, deixa no meio do negócio. A nossa vida é assim. Se nós não aprendermos que tem coisas lá dentro do nosso coração que vão afetar todo o nosso interior, todo o nosso comportamento, atitudes, decisões, relacionamentos,
Nós vamos começar a perceber que, no final de tudo, você perdeu a tua alegria de servir a Deus, você começa a perder a tua alegria dos relacionamentos que estão ao teu redor, teu estado de humor começa a refletir aquilo que está lá dentro do nosso coração. Hoje eu gostaria de trazer um personagem que não é muito conhecido de todos nós aqui. O nome dele é Aitofel. Aitofel, ele foi um tremendo conselheiro de Davi. O nome dele, Aitofel, significa o irmão da loucura. Na verdade, ou então, o irmão da tolice. E você vai ver quão tolo as pessoas podem se tornar, ainda que tenham todas as posições, tudo que você sonhou em termos externos, mas se dentro do teu coração a coisa não está arranjada, trabalhada, adaptada àquilo que Deus quer, nós somos os mais infelizes do mundo. Ainda adorando a Deus, ainda sendo crente. Eu quero mostrar, e isso está baseado em 2 Samuel, capítulo 15, verso 12 a 34, eu não vou ler, mas está lá, você vai ver aqui no histórico desse homem, no capítulo 16, verso 15 a 23, e todo o capítulo 17. Então, do capítulo 15 até o capítulo 17 de 2 Samuel, está toda a história de Aitofel. Eu tive que aprender bastante sobre o Aitofel. E por isso, eu queria aqui refletir sobre cavando profundo até que a raiz da amargura seja exposta. Amém? Está preparado? Hoje, sem dúvida, você e eu vamos ser levados a olhar para dentro do nosso coração. No começo, eu falei dessa coisa, o que é amargura? Amargura, segundo Merriam Dictionary, eu tive que ir lá no pai daqueles que não sabem tanto, e perguntar sobre a amargura. Conversei com alguns homens que trabalham com isso aqui. E a definição é mais ou menos isso aqui, olha, sabor forte e agudo, sabor desagradável, como a casca de laranja que você às vezes experimenta e aquele negócio é ruim, é desagradável. Ressentimento, a ira e sentimento ruim que não vai embora, que fica presente na gente o tempo todo. A dificuldade de aceitar-se e a dificuldade de aceitar o outro. É doloroso de se aceitar. A hostilidade, ela vem através de uma hostilidade. Ela se expressa por uma rejeição muito grande, seja de quem te ofendeu, ou seja, de algo que te causou essa amargura. Frieza. E aqui está o grande perigo, que toda amargura, ela vai te fazer ir contrário ao amor a Deus e amor ao próximo. É interessante que, quando eu desenvolvo isso no meu coração, alguns sentimentos começam a se acoplar em direção àquilo que me ofendeu. E isso me leva contrário àquilo que Deus quer que eu faça, amar a Ele sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. E de onde vem essa amargura? A amargura pode acontecer como resultado daquilo que outras pessoas fizeram ou falaram contra nós. E algumas vezes são resultado de eventos da vida. Aquelas situações que você não estava esperando, incontroláveis, e elas vêm. A amargura afeta todos os nossos relacionamentos da vida, mas sobretudo ela vai afetar, por último, o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o próximo. A Bíblia fala sobre a amargura. A Bíblia nos exorta sobre a amargura. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 5. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz da amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Isso significa que a amargura não apenas mata a pessoa que a sente,
mas também afeta o ambiente em que essa pessoa está envolvida. Deuteronômio 29, verso 18 diz: cuidem que não haja entre vós nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vós nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. A amargura é um veneno amargo, e vai contaminando, começa com a mente, o coração, e vai afetando todos os outros lados, na verdade afeta toda a tua existência. E aí você perde toda a tua alegria de viver. É chamado raiz porque ela se esconde lá no coração. É lá no coração, e você vai alimentando esse sentimento de uma tal maneira que vai da mente passando para todas as outras atitudes, comportamentos, decisões, tudo que afeta o teu dia a dia. A amargura vai corroendo e fazendo com que você vá perdendo o desejo até de viver. Então, eu queria tomar hoje o Aitofel como um testemunho de tudo isso que eu estou falando aqui. Esse homem, ele possuía um testemunho de quem era salvo. É interessante que Aitofel, eu quero ler o primeiro texto aqui para vocês, abra aí, em 2 Samuel 17, 23, olha o que diz sobre Aitofel, 2 Samuel 17, 23. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo do seu pai. Aí, o que faz uma pessoa assim, ela chegar nesse termo da vida? Olha só, ele possuía, em primeiro lugar, o testemunho de alguém que andava com Deus. E muitas coisas na vida deste homem dá indicação que ele era salvo. Por exemplo, muita gente, comentaristas bíblicos, eles dizem que esse homem era um político hábil, famoso. No texto de 2 Samuel 16, 23, diz que ele era uma espécie de assessor ou porta-voz para tudo o que acontecia com Davi no reino. Ele era reconhecido como um dos melhores, habilidosos homens que conseguia fazer uma leitura dos acontecimentos. E diz aí em 2 Samuel 16, 23, que era considerado alguém que, ao falar, representava os oráculos de Deus. Imagina, aqui está dizendo que esse homem falava coisas lindas, tinha um discurso bonito, mas o coração dele estava contaminado por uma amargura profunda que levou 9 anos até chegar nesse termo dele se suicidar. Essa amargura tinha a ver com outras pessoas que eu vou contar no final, porque eu não quero. Isso é igual filme. Você tem que ficar até o final atento, senão você não pega. Mas diz que ele era um tremendo conselheiro. Ele sabia o que era melhor para os outros. Quando ele falava, era como se Deus estivesse falando a nação inteira. Imagina se ter um presidente assim. Políticos que falem as coisas e a gente perceba que vem diretamente de Deus para a sociedade. Matthew Henry, que é um comentarista que praticamente todos nós usamos para ver comentários bíblicos, ele diz que esse homem foi um tremendo político, pensador de mente esclarecida, alguém que sabia fazer leitura dos acontecimentos. E segundo Salmos 41, verso 9, se você abre aí, você vai ver que Davi tinha esse homem como membro da sua família. Ele diz que esse homem comia com ele, participava das decisões da sua casa, e de repente ele levanta o calcanhar contra Davi.
O que houve no coração do seu melhor amigo que faz com que, de repente, ele se torne contra você? O que acontece no coração de uma pessoa que você trata como familiar, come contigo, dorme ali? Essa palavra familiar aqui, no original, ela dá uma ideia de paz. Havia paz quando aquele homem estava junto com Davi. E a ideia de paz, da palavra paz aqui, era a ideia de um relacionamento como marido e esposa. Que você conhece aquela pessoa que está do teu lado profundamente. Então os dois eram como se fossem muito íntimos em termos de uma amizade muito forte. Os dois eram amigos verdadeiros. E eu sei que esse homem era um homem que vivia as coisas de Deus, porque ele sacrificava a Deus. 2 Samuel 15:12, depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel na cidade de Giló, conselheiro de Davi. Olha aqui, ele é conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Absalão agora convida Aitofel, e Aitofel começa a dar conselhos a Absalão, filho de Davi, contrários à vontade de Deus, para poder destruir Davi, seu melhor amigo. Você já teve amigo assim? Eu acho que todos nós aqui já passamos por aquele fogo amigo, em que você confia tanto e de repente pessoas que entravam na tua casa e frustraram a tua vida e deixaram você numa situação, de repente, até de desgraça. Alguns acontecimentos que vêm na vida da gente, que lá dentro começa a mexer e você começa a perder toda a felicidade que Deus quer que você usufrua. Ele era porta-voz de Deus. 2 Samuel 16:23, naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Aitofel, ele tinha essa reputação de homem de conselhos divinos. Isso aqui me diz, irmãos, que nem tudo que parece é. Que eu posso estar aqui dando sorrisos e dentro de mim eu estar completamente frustrado, arrasado, sem força, por causa de algo que está corroendo a minha alma. Isso pode acontecer para qualquer um de nós. Esse homem dava conselhos divinos, falava as coisas de Deus, era como se diretamente de Deus. Eu posso estar aqui na frente, irmãos, falando da palavra de Deus, mas de repente meu coração está sofrendo. Eu tenho aqui uma filha que estou adotando, junto com a sua filhinha. E eu tenho certeza que no coraçãozinho, tanto da mãe, né, tem coisas lá dentro que Deus está lidando. E vai lidar porque esse Deus é maravilhoso, é amoroso e coloca a gente na família dele. E eu adotei as duas. Ninguém toca. Porque Deus tem algo grande para essas duas pessoas especiais. Não é à toa que Deus faz algumas coisas, né, inusitadas. Ele invade o mundo das pessoas, arranca elas de lá e cura completamente a sua alma. Você vê, por isso que não importa o que você tem, não importa quem você é para a sociedade. Ah, irmãos, aquele pessoal lá do Senado e do Congresso, de repente está cheio de amargura no coração pela Lava Jato. Tem gente que não dorme. E essa amargura vai corroê-los, ao menos que descubram que Deus é o Senhor dessa nação, que Deus é o Senhor que domina esse universo,
Ele não é só Deus dessa nação, Ele é o Deus do universo, é o Senhor que sabe todas as coisas. Quando Aitofel se levanta contra Davi, ele não percebe que Davi é um ungido. Ele não percebe que Deus tinha um plano para Davi, que Deus sabia quem era Davi. Ele quer tomar, e vocês vão ver por quê daqui a pouco, mas ele quer tomar a justiça em suas mãos. Não percebe o Deus tremendo que está defendendo os seus, independente dos seus erros. Deus está lidando com cada um de nós. Então não é aquilo que aparece, não é aquilo que eu tento mostrar, mas é aquilo que verdadeiramente eu sou. Porque em Deus, irmãos, não vale apenas a aparência, mas é aquilo que você é de piedade, de demonstração da presença de Deus em cada um de nós. É isso que faz a diferença numa sociedade. Era companheiro do homem de Deus, está lá em Salmo 41:9, diz lá: até meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Aqui é Davi falando, e está falando de Aitofel. Então, independente aqui dessas expressões externas que Aitofel dá, de que ele é um amigo, de que ele é o melhor amigo de Davi, de que ele é um homem sábio, por trás havia uma amargura tremenda que estava tramando daqui a pouco, na primeira oportunidade, que Davi caísse e fosse completamente destruído. Você conhece aquelas pessoas que na frente: oi, florzinha, oi, querida, oi, querido, e aí por trás é só canivetinha, você só vai sentindo a dor, até que daqui a pouco você... O que está acontecendo? Você nem sabe o que está acontecendo, mas você está caindo naquela cilada. Davi, ele é esse homem que está vivendo uma situação, achando que é um amigo e tal, e isso causa uma frustração tremenda. Quando aquelas pessoas aqui, em quem você investiu, em quem você dá, em quem você coloca tudo, de repente, é a primeira pessoa a fazer você se sentir mal e destruído diante da sociedade. É interessante isso. Então, irmãos, você já está ouvindo aí muito sobre essa questão do Aitofel e do trabalho dele. Ele está tramando contra Davi. Qual é o fim da linha, então? O que você vê, nem sempre é o que você vai ter. As pessoas tendem a esconder muito, para que outras pessoas não as encontrem, não descubra o que vai dentro do coração. As pessoas tentam afastar as outras dos seus relacionamentos para que não cheguem tão perto. É o que Aitofel está fazendo com uma falsa amizade, tentando levar Davi para uma cilada que daqui a pouco vai frustrar o seu próprio coração. O coração de Aitofel será frustrado e não há outra saída senão o que ele fez quando eu comecei a mensagem citando que ele se enforcou. Você vê, a amargura, ela vai corroendo a gente completamente. Ela vai matando você por dentro. Teus relacionamentos, você não consegue ver a pessoa. Parece que não, mas você quer ver aquela pessoa morta. Às vezes até na oração dá para perceber. Senhor, põe a tua mão. Senhor, manda fogo. Senhor, extermina. É só você ligar o rádio, você vai ver um bocado de gente que, se Deus fizesse a mesma coisa com ela, com quem ora assim, irmão, não teria um de nós aqui nesse culto hoje de manhã, está todo mundo queimadinho, exterminadinhos, porque nosso Deus é justo, e por isso que Ele nos orienta que aquilo que está no teu coração contamina, não é o que vem de fora, mas é o que já está dentro. Isso contamina o meu falar,
contamina a forma com que eu falo palavras, com que eu toco em pessoas, contamina tudo, porque a amargura é esse sabor amargo que faz você detestar. E aí houve uma trágica conspiração. Quando Absalão se rebela contra seu pai Davi, Aitofel, ele vê a chance de iniciar vingança sobre o rei Davi. Eu vou dizer por quê, que vingança é essa que ele quer, já já. Aitofel, ele se une a essa rebelião, e olha o que ele fala em 2 Samuel 15:31. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma a loucura dos conselhos de Aitofel. Você lembra que o nome de Aitofel significa o quê? Amigo da tolice, amigo da loucura. Davi está pedindo: transforma a loucura dos conselhos de Aitofel. E aí no Salmo 41, verso 9, você viu, eu já li, Davi dizendo que até o melhor amigo dele, familiar, se voltou contra si. E aí ele dá 2 conselhos diabólicos para Absalão. O primeiro deles, queria ver a desgraça de Davi. Diz lá em 2 Samuel 16, verso 20 a 23. E ao fazer com que Absalão ele tenha relações com as concubinas do seu pai, ele publicamente desgraça Davi e cria uma divisão entre o pai e o filho que nunca mais seria curada. E Absalão achou interessante o conselho de Aitofel e foi lá, armou uma tenda, diz o texto aí, e tem relações com as concubinas do seu pai Davi. E cria aí uma inimizade tão profunda entre o pai e o filho, por causa da amargura de Aitofel, o tremendo conselheiro. A segunda recomendação que ele dá para Absalão tem a ver com a destruição do rei Davi. Está lá em 2 Samuel 17, 1 a 4. Aitofel disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei. Ele quer matar só o rei. Ele não quer matar mais ninguém. Ele não está interessado em ninguém. Eu estou interessado naquele que me causou mal. Você vê? A questão da amargura, ela quer ver o outro que causou mal numa situação muito pior do que causou. E trarei todo o exército de volta a ti, e somente um homem que procuras matar. Assim todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu, olha aqui, esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Você vê que não é só o que a pessoa conhece, não é questão de formação isso aqui é questão de um caráter transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus e do seu juízo. Irmãos, se isso não for suficientemente grande para instalar um processo de recuperação em nós, nós não tememos a Deus. E aí o resultado é uma perda completa do nosso sentido de existência. Agora, infelizmente para Aitofel, Davi tinha muitos amigos. Davi tinha Usai dentro do exército de Absalão. E Usai era fiel escudeiro de Davi, ainda que parecesse um dos soldados fiéis de Absalão. E Usai, então, trama ali uma outra estratégia que faz com que Davi seja poupado dessa morte planejada por Aitofel e Absalão. E justamente por esse plano não ter dado certo, por ele ver que agora Davi havia descoberto quem verdadeiramente ele era, ao invés de ele se arrepender e voltar para Deus, pedir perdão, ele simplesmente vai e se enforca.
vai e se enforca. Para você ver como a amargura, ela pode tirar a gente completamente do sentido, da razão de viver, por causa da ira incontrolável que aquilo vai causando dentro da gente. E aí, irmãos, Aitofel, ele faz todas as coisas iníquas, porque havia essa raiz de amargura no seu coração. Ele odiava Davi, muito, mas por 9 anos, a carinha dele era uma carinha de quem amava a Davi, de quem fazia tudo certo, um puro religioso. Era aquele camarada que, opa, tem que adorar, vamos adorar. Tem que cantar, vamos cantar. Tem que fazer, vamos fazer. O negócio é estar bem aqui, porque eu tenho que manter a minha posição. Você já viu aquele pessoal que está trabalhando, não gosta do patrão? Aí fica, né? Mas tem que fazer carinha bonitinha, porque o salário vem. Ele tem que mostrar um sorriso falso. Ele prefere isso do que encarar a realidade de que eu posso conversar, que eu posso demonstrar o meu sentimento de uma maneira agradável, que não venha afetar ninguém. E aí, queridos, a gente vai edificando e alimentando algo no nosso coração que não deveria estar, porque nele habita o Senhor. Tão trágico como esses eventos aqui poderiam ser, eu gostaria de mencionar que pode haver muita gente, talvez aqui essa manhã, como eu no passado e como eu no presente, independente de falar de Deus, independente de ter uma palavra para você, possa estar enfrentando hoje uma amargura no meu coração. Isso aqui não é coisa só de gente lá de fora, isso é coisa de gente de dentro. Estamos juntos, irmãos? A amargura, ela consome, ela corrói, ela mata. Se nós deixarmos a amargura solta, ela é capaz de destruir nosso relacionamento com Deus e com os demais. Você está chateado com alguém? E na verdade você quer uma revanche? Você está chateado e quer que as pessoas paguem por aquilo que fizeram com você? Talvez. Isso aqui é o início da história de Aitofel. E aí eu queria te mostrar por quê, quais foram as razões que produziram essa queda aqui em Aitofel. Tem 2 textos aqui interessantes que mostram para a gente algo aqui que para mim foi surpreendente. O que fez esse homem ter tanto ódio por Davi? Bem, 2 Samuel 11, verso 1 a 27, você vai observar que Betseba era filha de Eliã e mulher de Urias. Agora, em 2 Samuel 23, 34, a genealogia está dizendo que Eliã era filho de Aitofel. Portanto, Betseba, filha de Eliã, Eliã, filho de Aitofel. Portanto, Betseba, que era filha de Eliã, era neta de Aitofel. E eu e você sabemos o que aconteceu com Betseba e Davi. Esse homem sobe, ao invés de estar na guerra, ele vai ao teto, ao terraço lá do seu palácio, e naquela noite que ele deveria estar, naquele dia que ele deveria estar na guerra, ele está observando as construções, as casas ao redor do palácio, e de repente ele vê Betseba tomando banho, e aí toma essa mulher para um relacionamento consigo, um adultério acontece, e o resultado disso, o seu avô desenvolve uma amargura no seu coração contra o seu amigo. Deixa eu te dizer, isso aqui é razão para você ficar chateado. Mas também não é razão para ficar chateado. Por quê? Porque se você crê que Deus é o teu juiz, e no caso aqui a gente sabe o que Deus fez com Davi, Davi foi penalizado por Deus por causa das suas atitudes.
E Deus, através de Natã, decretou tudo o que aconteceria. A morte de Urias estará na tua frente todos os dias. Deus já tinha promulgado a sentença que Davi teria, que perdoou sim, mas ele sabia que os resultados da sua vida seriam para o resto dela. Deus já estava lidando com Davi, mas tem sempre um que quer dar uma ajuda para Deus. Vamos matar logo o cara. Vamos tirar ele da parada. A gente, às vezes, quer dar uma ajudinha para Deus. A gente sabe que Deus é o Senhor, a gente prega isso, a gente fala isso para os filhos, a gente fala isso para a esposa, fala isso para o marido, mas, de repente, lá no fundo, nós não queremos que Deus interfira naquilo que nós queremos resolver. Talvez essa manhã, Deus está nos chamando a atenção que se há alguma coisa, se você ainda sente esse gosto amargo, se há algo no teu coração e faz você simplesmente agir como um religioso, de repente, como eu muitas vezes fui, de cantar para Deus coisas que são tão profundas, mas apenas palavras, de agir com as pessoas como se tudo está bem, mas não está bem, porque Deus conhece o nosso interior. Irmãos, a amargura é um veneno que, se deixar no jardim que Deus quer flores bonitas, Ele vai estragar completamente o teu jardim, a tua paz, o teu interior. Essa manhã, eu gostaria de te convidar a uma reflexão interna, não externa. Está provado aqui que não tem nada a ver com tempo de casa isso aqui. Tem a ver com tempo com Deus. Tempo de reflexão. Tempo de não deixar coisinhas irem entrando no nosso coração que atrapalhem o nosso relacionamento com Deus. Esse homem foi deixando coisas entrarem, alimentou o seu pensamento, ainda que falasse coisas bonitas, que tivesse um relacionamento até aparente, sério com Deus, por dentro, ele não tinha essa intimidade com seu Deus, ao ponto de deixá-lo, confrontá-lo nos seus problemas da alma. Essa manhã Deus está falando com a gente aqui, e que se alguma raiz de amargura está lá dentro, Ele quer lidar com isso. Enquanto eu convido os meus irmãos que venham aqui à frente, nós vamos cantar um hino muito bonito, para terminar. Mas eu gostaria de te convidar também, você que de repente entrou aqui essa manhã, e queria que Deus falasse para a tua alma, e de repente Deus te confrontou com algo que está dando um sabor amargo, toda vez que você pensa naquilo. Então é isso que Deus quer lhe dar agora. Eu queria orar com você, não que eu tenha qualquer poder aqui, eu vou pedir para o pastor Lisânias que venha aqui também comigo, mas eu queria orar por você, que essa manhã, de repente, sente aquele sabor amargo. E olha, não tenha vergonha, porque eu sinto também. Aqui o vitorioso é Jesus. Nós somos aqueles que precisamos da sua graça, do seu amor, do seu conselho, e da sua recuperação, da sua cura, e é Ele quem faz isso. Independente de quem eu seja, de quem você é, nós precisamos de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Alguém aqui essa manhã que quer dizer comigo aqui na frente: eu preciso, Senhor, que Tu me ajudes a cavar fundo na minha alma, até que a raiz de amargura seja extirpada do meu coração. Se você quer isso, eu quero te convidar que venha aqui à frente. Eu quero orar com você, junto com o meu pastor. Enquanto nós cantamos essa música, a gente espera você aqui. Aqui é o encontro de você, é uma simbologia disso.
mas é o encontro de você com a santidade de Deus. Porque diante de Deus, queridos, eu e você somos apenas nós. Deus é Deus. E a gente se torna simplesmente servos. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Fala, Senhor, para que a minha alma seja livre para te adorar. Para que eu te adore como se fosse a primeira vez. Com alegria no meu coração. Às vezes a gente está adorando, sofridos. Mas Deus sabe tudo isso. E talvez por isso, esse tema, essa manhã. O caminho que Aitofel escolheu não precisa ser o seu caminho. E vendo você aqui na frente, você está fazendo essa escolha. Você escolheu não suicidar-se. Às vezes o suicídio é como o Aitofel, ele tirou a vida dele. Mas a amargura mata a gente por dentro, como o Humberto falou. Então, você está fazendo uma libertação interior. E Jesus foi aquele que foi à cruz. Ele tinha toda a nossa nota promissória na mão dele. Mas ele nos perdoou. Da mesma forma como ele capacita você. Para num momento desse, num dia como esse, ter resolvido, eu vou perdoar. Não vou deixar que a amargura tome conta de mim. Isso vem do céu, como nós cantamos. Vem do céu. Só o céu, só o Senhor Jesus pode produzir em você essa decisão. Eu quero encorajar você lembrando o seguinte: você está perdoando hoje. Amanhã a lembrança volta e a dor volta. Mas cada vez que voltar, lembre, eu resolvi perdoar na dependência de Deus. Para que a cura seja um processo de dentro para fora. Até o dia que você vai dizer, estou livre. Porque Jesus me capacitou. Ó Pai amado, muito obrigado pela decisão que cada um aqui está tomando. Pelo que preferiram escolher perdoar, em vez de guardar uma dívida que outros têm com eles. E nós agradecemos porque é o Senhor que dá este poder para que a gente perdoe. E eu oro como meus irmãos, com os meus irmãos e minhas irmãs aqui, pedindo que neste momento seja inesquecível. Que cada um aqui resolveu deixar de experimentar a amargura, o ressentimento, mas simplesmente porque foram também perdoados pelo Senhor, estenderem este perdão para quem os ofendeu, para quem os enganou, para quem os traiu, para quem os abandonou. E nós oramos que isto na vida de cada um, de cada uma, se torne uma história da graça que um dia recebemos. E oro que cada vez que a lembrança voltar, a decisão de terem perdoados também volte, de terem perdoado também volte. Amém. E nesse processo, que possam, como nunca, experimentar a Tua graça que cura, a Tua graça que renova, a Tua graça que dá um novo recomeço. Senhor, te agradecemos pelo que o Senhor falou nesta manhã, falou comigo também. Que a Tua boa mão sustente cada um deles, cada um de nós, cada um que estão aqui na frente, de modo que o Senhor seja visto na vida deles. E esta atitude deles, um dia, quem sabe, também tocar na vida daqueles que o ofenderam, para eles também experimentarem de Ti o perdão que precisam. Por isso terminamos este culto, Pai, com gratidão em nosso coração, pelo que o Senhor nos falou, pelo que o Senhor nos encorajou. Lembramos ainda algumas pessoas que não estão aqui, mas precisam da Tua mão curando o corpo delas, como o Senhor Sinésio e o Senhor Luiz, Deus. Que a Tua boa mão toque no corpo deles também, como o Senhor tocou na alma dos que estão aqui na frente nesta manhã. Que para a Tua glória isto aconteça. E oramos terminando dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus nosso Pai, e que o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês nesse dia. Deus abençoe a cada um. Até domingo, se assim Deus quiser.